Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva. Foi descoberto um troço de 5 metros de altura e 12 de comprimento da muralha afonsina numa obra no Centro Histórico de Viseu. A descoberta aconteceu durante os trabalhos arqueológicos que foram feitos, como obriga qualquer obra no Centro Histórico, como explica o arqueólogo Pedro Sobral. Os trabalhos arqueológicos foram feitos, como sempre são no Centro Histórico. Qualquer obra no Centro Histórico necessita de trabalhos arqueológicos que são preconizados pela Direção-Geral de Cultura. Neste caso concreto, fica ali mesmo ao pé do Museu Almeida Moreira, implicava a caracterização do edificado, ou seja, fazermos uma caracterização do edifício, para o qual foram feitas sondagens nas paredes, sondagens chamadas de sondagens parietais, portanto chama-se a arqueologia da arquitetura, e logo aí percebemos que efetivamente havia um imponente troço da muralha afonsina, o qual já era expectável, porque nos trabalhos que tínhamos feito no prédio vizinho já tinha aparecido, e portanto ela estava no enfiamento que era lógico e possível de encontrar. O arqueólogo salienta a imponência da descoberta, que está a ser preservada e vai ser integrada no projeto. O que foi de facto importante é a imponência dela, porque ela tem 2 andares, ou seja, tem mais de 5 metros de altura, o que não deixa de ser um caso muito particular. E depois foram feitas ainda as sondagens diagnósticas, sondagens arqueológicas negativas, e depois os trabalhos de acompanhamento da remoção do resto das terras. A muralha vai ficar integrada no projeto, portanto o próprio proprietário tem um interesse, uma vez que aquilo vai ser um alojamento local, é o primeiro a querer defender a muralha, foi sempre o primeiro desde a primeira hora, e portanto, neste caso concreto, correu tudo bem, não é? Portanto, não houve empecilhos de obra, houve interesses comuns e, portanto, correu sempre tudo bem. Tudo isto foi acompanhado pela Direção-Geral de Cultura e pela própria autarquia. O arqueólogo Pedro Sobral foi descoberto um troço de 5 metros de altura e 12 de comprimento da muralha afonsina na obra de um alojamento local no Centro Histórico de Viseu. Fernando Ruas estava à frente da Câmara de Viseu quando Cisa Vieira requalificou o mercado 2 de Maio, espaço que está de novo a ser intervencionado e debaixo de polémica. Na conversa central desta semana, o ex-autarca diz que qualquer mudança faria com o arquiteto original. Eu não farei nenhum comentário, é algo que tenha ocorrido depois de eu ter saído da Câmara. Eu vou apenas, com factos, explicar o que é que aconteceu enquanto fomos presidentes da Câmara e enquanto responsáveis por a decisão daquele investimento. Nós escolhemos por convicção o arquiteto Cisa Vieira e, portanto, se a obra decepcionou alguma pessoa, se não foi o objetivo conseguido, naturalmente que se eu continuasse em funções, era com o arquiteto Cisa Vieira que ia fazer a reconversão. Isso não tinha nenhuma dúvida. Fernando Ruas esclarece ainda que o projeto de cobertura, que já estava previsto e feito por Cisa Vieira, só não avançou por falta de dinheiro. O arquiteto chegou a fazer um projeto para a cobertura do piso superior e a Câmara, uma análise que fez financeira, achou que tinha outras prioridades e, portanto, não avançou com a obra. Agora, no final, houve pessoas que gostaram e outras que não gostaram tanto do resultado final, mas isso acontece sempre com quem se dedica à arte. Eu acho que se por acaso se tivesse a mesma visão quando o Picasso começou a desenhar, hoje não teríamos nenhuma obra dele. Havia pessoas que gostaram, outros não gostaram. Nós achámos é que era uma assinatura, foi numa altura em que, eu recordo-me bem em Viseu, agora há muitos projetistas, muitos críticos de arte que aparecem por aí, mas na altura o que se dizia é que as cidades deviam ter uma marca, e uma marca com arquitetos de renome. E eu lembro só que connosco, uns por via, digamos, privada, mas sempre com a nossa colaboração, outros por a nossa não, nós trouxemos para Viseu o arquiteto Moraes Soares, o arquiteto Virne, o arquiteto Souto Moura, o arquiteto Manuel Cainha e o arquiteto Jean Busquet, para além do arquiteto Cisa Vieira. Toda a história do mercado 2 de Maio para ouvir esta sexta-feira na Conversa Central. Nas últimas horas, Mangualde comunicou um novo infectado no concelho. Desde o início da pandemia, há cerca de um ano, em toda a região, morreram com Covid-19 605 pessoas. Registaram-se ainda 28.026 infecções e há 25.252 pessoas dadas como curadas da doença. E a testagem em massa é a única possibilidade para melhor identificar as cadeias de transmissão das diferentes variantes do novo coronavírus. Quem o defende é o presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes.
O conjunto dessas mutações constitui variantes. Existe uma variante muito conhecida, que é a variante do Reino Unido. No Reino Unido, além de ser predominante já há algum tempo no próprio Reino Unido, passou a ser predominante em Portugal. Neste momento, em Portugal, 55% das pessoas infectadas com SARS-CoV-2 são infectadas pelo SARS-CoV-2 com doenças clínicas mais gravosas. Portanto, aquilo que se recomenda, além da testagem em massa, e é, enfim, o pedido que foi feito pela Secção-Geral do Centro da Ordem dos Médicos, é para não só se fazer uma testagem em massa, mas também se fazer sempre a detecção das variantes e das mutações em cada uma das pessoas que é positiva para o SARS-CoV-2. Carlos Cortes, presidente da Ordem dos Médicos do Centro, a alertar para a importância da identificação das variantes do novo coronavírus. E para enfrentar a crise económica provocada por a pandemia, a Câmara Municipal de Aguiar da Beira reforçou os apoios financeiros num valor global de 612 mil euros. Joaquim Bonifácio, presidente da autarquia, detalha os apoios dados a famílias, empresas e setor social. Esta mesma população não conseguiu pôr em prática muitas iniciativas que os ajudam no seu dia-a-dia e na sua atividade profissional. Por isso, entendemos, e por unanimidade em termos de executivo, aprovadas medidas que são importantíssimas para apoio a todas essas famílias, seja no aspecto social, seja no aspecto económico, seja a nível empresarial. Essas medidas rondam os 612 mil euros. Em termos de apoios a famílias, prevemos um apoio na ordem dos 175 mil euros. A nível de empresas, decidimos um apoio no valor de 365 mil euros. No setor social, 72 mil euros. Há ainda medidas específicas para a agricultura. No que diz respeito às empresas, temos a criação de um fundo de apoio ao investimento e à criação de emprego no valor de 250 mil euros. Temos o apoio aos agricultores no que diz respeito à dinamização do setor agropecuária. Havia muitos produtores agrícolas que não tinham apoios para vacinar o seu gado, pequenos e grandes ruminantes. Tudo isso damos esse apoio. Joaquim Bonifácio, presidente da Câmara de Aguiar da Beira, que reforçou os apoios financeiros para empresas, famílias e para o setor social. O atendimento ao público do SEMAS Águas de Viseu vai para um novo edifício que está a ser recuperado na Rua do Comércio. A mudança deverá acontecer até outubro, como explica Almeida Henriques. Estamos já com o projeto concluído e em fase também de concurso para a loja de atendimento dos SEMAS, que ficará onde era a Casa Pascoal, daquele edifício muito bonito que aí está, passará a ser o atendimento e até será algo que eu espero inaugurar antes do final deste mandato como um serviço com melhor comodidade, com mais espaço para que o atendimento não seja feito da forma que hoje é, um edifício exíguo, onde as pessoas, de facto, as condições de trabalho não são as melhores. A Câmara de Viseu anunciou também a aprovação do lançamento do concurso para a segunda fase das obras do edifício, que vai receber os restantes serviços do SEMAS. Almeida Henriques admitiu ainda que o investimento e realizar no âmbito da empresa Águas da Região de Viseu vai ser feito no próximo quadro comunitário de apoio e que o processo está com atrasos. O processo não está parado, porque estamos ainda no processo de obter o parecer positivo da ERSAR. Temos estado a trabalhar com a APA por causa da questão de assegurar que seja a APA a acompanhar, do ponto de vista técnico, a construção da nova barragem e o financiamento da nova barragem. Esse é o ponto em que ainda não existe uma declaração formal do Governo, mas que espero vir a tê-la brevemente, que é o Governo dizer que as obras que estão previstas fazer de investimento são enquadráveis no próximo quadro comunitário de apoio. O autarca deu o seu ponto de vista para o atraso de um projeto que deveria entrar em funcionamento no primeiro trimestre deste ano e que tem como principal objetivo a construção de uma nova barragem em Fagilde. A região desperdiçou 16 milhões de euros. Isto tem que ser dito, sem ser desmentido, porque se o primeiro formato de agregação com 8 tivesse chegado a bom porto e não tivesse emborregado, entre aspas, as câmaras de Mangualde, Penalva e Nelas, nós tínhamos apresentado o projeto a tempo e horas e tínhamos aproveitado os 16 milhões que seria mais ou menos o valor que nós tínhamos equacionado ter. Enfim, a reunião, isso já é passado, já perdemos esse dinheiro, não temos nenhuma hipótese de o vir a recuperar. Agora temos que nos virar para o próximo quadro comunitário de apoio. O presidente da Câmara sobre os atrasos da Águas da Região de Viseu, a empresa que prevê um investimento total de 73 milhões de euros
e dela fazem também parte os municípios de Mangualde, Nelas, Sátão e Penalva do Castelo. João Valério é o candidato da coligação PSD-CDS à Câmara de Oliveira de Frades para as próximas autárquicas. O advogado e político, que integrou há 4 anos as listas do CDS à Assembleia Municipal de Viseu, foi escolhido para tentar tirar do poder Paulo Ferreira, eleito presidente do município pelo movimento Nós Cidadãos. O objetivo da candidatura é colocar Oliveira de Frades na rota do crescimento e desenvolvimento, como dá conta o candidato. A ideia da nossa candidatura é apresentar um projeto composto por pessoas competentes, com reconhecido mérito profissional, pessoas capazes, que já demonstraram ao longo das suas vidas que trabalham em prol da comunidade, e pretendemos, acima de tudo, recolocar Oliveira de Frades na rota novamente do crescimento e reafirmar o Concelho como um Concelho dinâmico e empreendedor, como sempre foi, e exemplo disso é a nossa zona industrial, que está nos últimos anos um pouco ao abandono, e pretendemos voltar a reafirmar, como eu disse, a Oliveira de Frades na rota do crescimento e desenvolvimento. João Valério, candidato da coligação PSD-CDS à Câmara Municipal de Oliveira de Frades. O PSD e o CDS voltam a concorrer coligados nas autárquicas em Oliveira de Frades, tal como aconteceu em 2017.